CBN Diário e TV Com. Ontem, uma audiência pública na Assembleia Legislativa tratou de um problema social. O assentamento de 150 famílias que estão irregularmente no bairro Jardim Zanelato, em São José. O deputado Sargento Amaury Soares está aqui no estúdio agora para falarmos um pouco dessa questão e também de outros assuntos. Deputado, saiu uma decisão desse encontro que pode buscar uma solução ou a solução mesmo ainda está longe? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Branco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação, um prazer estar aqui conhecendo hoje, né, pessoalmente os estúdios da CBN. É uma situação que vai ter mais um tempo pela frente aí, né? Porque não é possível construir moradia de uma hora para outra. Então isso demora pelo menos alguns meses, né? Para que serve esse movimento? A importância política dele, me permita falar dessa forma. Política e social, né? Como não é possível desvincular as duas coisas, né? O social do político e vice-versa. Muito propaganda de que não existe mais problema habitacional no Brasil ou que os problemas habitacionais estão se resolvendo. E aí o surgimento desse movimento de forma aparentemente repentina mostra que, na verdade, não é assim. Santa Catarina não teve construída nenhuma unidade de moradia por nenhum programa de governo federal ou estadual para renda inferior a 3 salários mínimos, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, especialmente desse que falo, né? Justamente por estar na mão das empreiteiras e da Caixa Econômica Federal, que é um banco, né? Embora público, mas tem um banco e funciona com a loja do banco, da lucratividade, do retorno, etc., não interessa financiar moradia para baixa renda, né? Para menos de 3 salários mínimos por família, né? Então, justamente o povo mais pobre é o povo que não teve acesso, né? Então, esse movimento mostra isso e é importante para fazer essa reflexão, mas é evidente que não só para fazer a reflexão, para mudar enfoques e para mudar políticas de governo, né? Isso funciona como uma denúncia, né? No sentido contrário à propaganda oficial, de que passam a versão de que o Minha Casa Minha Vida resolve os problemas de habitação. E esse movimento serve também como denúncia de que isso não é verdade, que a população efetivamente carente, efetivamente pobre, aquele que ganha um salário mínimo, né? Aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, tem uma família para sustentar e tem que pagar aluguel, simplesmente ele passa a necessidade alimentar, né? Isso é a constatação que tem. Então, muita gente pobre na cidade de São José, tem aqui também em Florianópolis, é possível dizer em todas as médias e grandes cidades do estado de Santa Catarina, e pelo Brasil afora possivelmente não seja diferente, existe esse problema que precisa ser abordado, né? Essas famílias, elas são da região ou vieram de outros estados ou de outras cidades? Olha, a maioria e várias famílias que eu conheço são dali mesmo, do Zanelato, inclusive porque eu moro lá, né? Eu conheço pessoas dali que estão nesse movimento, que trabalham ali no comércio, né, material de construção, na construção civil, e que, portanto, não deve ter um salário muito maior do que um salário mínimo, e por isso que fiz a referência a esta renda, né? Ou de outros bairros de São José, ou da Grande Florianópolis, ou do estado de Santa Catarina. Eu acho que é a questão que a gente tem que colocar. A maioria da população que mora em São José não é de São José. Eu não nasci em São José, o prefeito não nasceu em São José, possivelmente a maioria dos vereadores não nasceu, né? E não nasceram em São José. Então, a questão não é a origem, a questão não é a origem, né? A questão é um problema social que está lá, exatamente, localizado, que precisa de uma solução. E existe nas outras cidades também. E qual é o caminho para resolver? Olha, o caminho é justamente as instituições públicas que têm essa atribuição trabalhar isso concretamente, né? E a gente viu diversas lideranças que participaram do movimento, pessoas que têm experiência, inclusive, na construção de habitação popular, né, e que não são nem Estado, trabalham com cooperativa, né, ou até, por que não dizer, com uma ONG, né, que tem construído moradia no estado de Santa Catarina, evidentemente que com dinheiro público, através da Caixa Econômica Federal, desde que haja esse interesse. A questão a Caixa Econômica não tem muito interesse, né, de financiar moradia para essa faixa de renda.
E as empreiteiras não têm muito interesse, né? Inclusive porque imagino que, de repente, a inadimplência posterior no pagamento será maior do que nas outras faixas de renda. Eu acho que, não obstante eles terem alguns dados objetivos com relação a isso, a própria Caixa, é preciso dizer também que existe um preconceito, porque a gente sabe que nesse país, justamente quem não paga a conta, né, são os maiores empresários, os mais poderosos. Esses ficam devendo. Né, e toda hora no Congresso tem lá uma lei discutindo a anistia, né, para o agronegócio, etc. Então, levar a lógica de que não dá de financiar para o setor mais carente da população porque a inadimplência será grande, é preconceito e não resolve o problema social. Mesmo que não consiga financiar, porque não dá a dizer, olha, você vai ter que pagar a Caixa Econômica Federal e deixar de comprar o leite para as suas crianças. Né? Então, essa lógica, como política social, o governo federal precisa refletir. Dizem que tem linhas de financiamento do governo federal para esse sentido. Subsidiadas. Isso, subsidiadas, né? E que também daí não tem interesse do município ou do próprio Estado, da Coab, em trabalhar isso, não se sabe por carga d'água, mas tem a denúncia de, ó, existe esse subsídio, existe essa possibilidade, os órgãos responsáveis no âmbito do Estado e do município é que não estão trabalhando. Então, o que a gente precisa constatar? Existe um problema social. As pessoas realmente carentes não estão podendo se incluir no programa de habitação estabelecido pelo Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É preciso que se tomem medidas no sentido de garantir isso. Né? E aí chamar a atenção de todas as autoridades. Tem solução? Tem. No próprio município de São José, a cerca de 2 quilômetros onde eles estão, tem um terreno enorme, né, da União, que está sob a responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União, aqui no estado de Santa Catarina, cuja superintendente é a professora Isolde, que tem boa vontade nesse sentido, e que está lá para discutir isso e para construir esse programa de habitação. Se tem dado passos importantes nesse sentido e eu creio que é possível concretizar. Agora, é claro, não vai acontecer de uma semana para outra. Isso é uma coisa que demora 6 meses, 8 meses, 1 ano, né, até viabilizar e efetivamente construir. Né, ou ter lá a edificação pronta. Né? Até lá, esse acampamento contestado, e recebe esse nome não é por acaso, né? No centenário do contestado, mostrar que tem gente que ainda está sendo afastada da possibilidade de sequer, inclusive de residir sobre um determinado espaço físico. Estamos conversando com o deputado Sargento Amaury Soares a respeito desse problema social lá em São José, de 150 famílias, enfim, de um problema geral aí. Há outras situações também na região e no estado. Daqui a pouco também quero tratar com o deputado, que é da área policial, sargento, também a respeito da questão da violência, dos ataques em Santa Catarina.